Olá, pessoal! Olha eu aqui mais uma vez. Hoje eu estou aqui para falar sobre ansiedade, trazendo alguns conceitos, alguns sintomas e algumas dicas de como nós podemos aí vivenciar, melhorando a nossa ansiedade diária. Sejam todos bem-vindos. Agradeço mais uma vez por aqueles que podem estar aqui nesse momento, por aqueles que ainda vão assistir essa live em outro momento que nós vamos deixar aí gravada no feed. Agradecendo pela atenção, por essa oportunidade que vocês nos dão de estar aqui fazendo o que a gente gosta e de alguma maneira buscando contribuir para o seu bem-estar. Beleza? Deixa eu fazer uma coisa que a Ana me pediu aqui para fazer, tá? Que é um tal de um comentário. Oh! E agora... Bom, é isso. Então, quando nós falamos em ansiedade, todos nós temos os nossos momentos ansiosos, certo? E aqui, como na live da semana passada, onde nós falamos sobre depressão, eu quero deixar claro que diagnóstico de transtorno de ansiedade, quem faz são médicos, certo? E se por acaso você está aqui com a gente e faz um tratamento indicado por seu médico, ele deve ser mantido, certo? Essas medicações devem ser seguidas de acordo com a orientação dos seus médicos. O que nós aqui da terapia complementar fazemos? Como o nome já diz, nós complementamos esses tratamentos com coisas mais naturais. Então, aqui, especificamente em nossa terapia, o que nós buscamos fazer? Buscando estimular as pessoas no autoconhecimento. Porque se hoje ela está com algum quadro de ansiedade, para que ela possa se voltar para ela mesma e possa encontrar dentro dela as situações, os sentimentos que puderam disparar esse sentimento de ansiedade, certo? Mas transtorno de ansiedade, quem faz o diagnóstico são médicos, e se você faz uso de medicamento, mantenha eles. Mas hoje nós aqui vamos conversar sobre isso, dando algumas dicas, e ao final, aqueles que estiverem conosco vão aí receber orientação, uma dica, terapêutica de floral, de exercícios, de livros, de filmes, que podem nos ajudar a entender um pouco isso melhor e também nos dar dicas de como a gente pode fazer no dia a dia para ter um controle melhor sobre essa tal dessa ansiedade, ok? Então, o que eu observo? Muitos dos sentimentos que nós temos hoje, eles são naturais da arte de viver. Muitos deles, inclusive, são fundamentais, importantes para a nossa sobrevivência, como o medo. Muita gente fala muito mal do medo, que não se deve ter medo, mas nós devemos nos lembrar que o medo ele tem um lado positivo, que é o de nos manter vivos, porque às vezes é o medo que nós temos de determinadas situações que mantém ali a nossa sobrevivência. Então o medo ele não é de todo ruim. O que é ruim é o medo exacerbado, é quando ele comanda a nossa vida e não nós a eles. Do mesmo jeito, a ansiedade ela também tem um lado positivo. Qual seria esse lado positivo? Quem nunca passou pela ansiedade do primeiro encontro com a namorada, com o namorado? É uma ansiedade gostosa. Quem nunca passou por aquela ansiedade boa de quando a gente vai fazer uma viagem que a gente esperou e ansiou durante muito tempo, A arrumação das malas, aquela expectativa, aquilo é uma ansiedade positiva, E que faz parte da gente estar, como é que eu digo assim, ansiando, esperando por algo bom e positivo em nossas vidas. Muitas vezes também falamos muito mal da raiva, mas em muitos momentos em nossa vida, a raiva é que nos impulsiona para frente ou que nos mantém ali na ação. O que eu quero trazer com isso, gente? É que, na verdade, o ruim não é os sentimentos que nós temos que fazem parte de nós. O ruim é quando nós permitimos que esses sentimentos se desequilibrem, que eles saiam para pontas extremas, onde eles começam a prejudicar e interferir em nossa qualidade de vida. Aí é onde nós precisamos estar atentos
para que a gente evite que isso venha a acontecer. Mas é humanamente impossível a gente estar por aqui, né, vivendo tudo que a gente está vivendo aqui nessa experiência na Terra e não passar por esses sentimentos. Daí a importância do autoconhecimento, certo? Então, assim, a gente tem uma ansiedade, a gente está vivendo um momento agora muito particular que está despertando em nós medos, né? Essa incerteza do amanhã, incerteza do que vai acontecer, que na verdade controle sobre a vida a gente nunca teve, isso é uma ilusão. Mas nesse momento isso está muito evidente. E com isso, o que vem acontecendo é essas crises de ansiedade. Pessoas o tempo inteiro se sentindo ansiosas, aflitas, agoniadas, angustiadas, certo? E o que a gente pode ver? O que é, na verdade, a ansiedade? A ansiedade é um termo geral para vários distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão, preocupação. Então, junta tudo isso, dá a ansiedade. É uma reação que todos nós experimentamos diante das situações do dia a dia. Eu, por exemplo, antes de estar aqui agora com vocês, eu estava ansiosa. A gente fica preocupado com a internet, a gente fica preocupado se está preparado para falar bem, se tudo vai dar certo. Isso é uma ansiedade, que é uma ansiedade natural. Que, na verdade, o que eu faço? Eu procuro estar ali atenta ao que essa ansiedade está fazendo emergir e evito me deixar dominar por ela, certo? Mas imagine quando você vai falar em público, você tem ansiedade. Você vai começar um trabalho novo, você tem ansiedade. Isso são coisas que estão em nosso dia a dia. Como eu disse antes, faz parte da arte de viver, certo? No entanto, o que muitas vezes nós percebemos que acontece? Tem muitas pessoas que sentem isso com muita frequência e de forma muito intensa, certo? E aí sim, ela passa a ser patológica e comprometer a saúde emocional das pessoas que estão vivendo dessa forma, que é o que muitas vezes nós estamos vendo aí acontecer, da ansiedade te estar tirando das pessoas a sua qualidade de vida. E é nesse ponto que nós devemos interferir. Quais são os sintomas psicológicos da ansiedade? Constante tensão e nervosismo, sensação de que algo ruim vai acontecer, problemas de concentração, você não consegue estar ali focado naquilo que você está fazendo, porque o pensamento está voando. É um medo constante, o tempo inteiro a pessoa está se sentindo tensa, acreditando que algo ruim vai estar acontecendo, certo? Descontrole sobre seus pensamentos, né? Fica ali aquela nuvem de preocupações, nuvem de pensamentos sobre coisas desagradáveis que podem vir a acontecer. E esses pensamentos vão aí gerando esse descontrole que inclusive passa a ser físico em muitos momentos, certo? Uma preocupação exagerada em comparação com a realidade. Gente, o termo preocupação, se a gente for observar, nós estamos preocupados com algo que ainda não aconteceu. Existe uma ocupação prévia de algo que ainda não aconteceu. Então, assim, eu, por exemplo, eu vou fazer essa live, claro que eu tenho que me preocupar, não. Eu tenho que alinhar tudo que vai acontecer, preparar conteúdo, observar o ambiente, tudo isso. Beleza, eu tenho que organizar isso. Mas essa preocupação, sabe, de que... E um pensamento constante, porque quando a gente está preocupado, a gente está antevendo que as coisas vão dar errado. Normalmente a preocupação da gente é dessa forma. A gente tensiona os pensamentos, né, com uma preocupação futura e o que é pior, muitas vezes focando no negativo, no que aquilo vai dar errado de alguma maneira, né? A preocupação da gente nunca é assim, não, eu estou preocupada com isso que vai dar positivo, não. A gente está preocupado, antevendo ali coisas ruins, desagradáveis que possam vir a acontecer. Problemas para dormir e irritabilidade. Então, a ansiedade, a pessoa deita e ela tá tão acelerada, tá com a cabeça tão mexida, que ela não consegue dormir. E o fato dela não dormir vai gerar uma irritação, porque o nosso corpo precisa de descanso, né? Nosso corpo físico precisa descansar.
E quando a gente deita nesse estado de ansiedade, mesmo que a gente feche os olhos e acabe conciliando o sono, a mente está tão rodando, que a gente acorda com a sensação de que não dormiu nada. Acorda tão cansado como na hora que a gente se deitou. Esses são alguns sintomas psicológicos da ansiedade. Então, uma outra coisa que é interessante é que muitas vezes a ansiedade e a depressão, elas andam juntas. Inclusive tem alguns terapeutas que acreditam que a ansiedade, ela é base da depressão, né? Semana passada nós falamos sobre depressão e me chamou a atenção isso. Muitas vezes a ansiedade, ela está antecedendo esse momento depressivo. Por isso que sentiu-se ansioso, já vamos começar a tratar disso, ok? Então, assim, as duas também podem ocorrer juntas, né? Uma explicação para isso, de por que ela antecede, às vezes, a depressão, é porque os pensamentos negativos que o ansioso tem sobre si mesmo podem ser gatilhos para a depressão. Então, a pessoa fica ali o tempo inteiro com aqueles pensamentos ruins, pensamentos negativos, de menos-valia, de menos valor, se depreciando o tempo inteiro. Isso vai fazendo com que ela se aprofunde cada vez mais nessa negatividade. Vem o sentimento de tristeza e daí para a depressão é um pulo. Além disso, grande parte das pessoas com transtornos de ansiedade, elas evitam momentos que possam desencadear seus sintomas. Então, com isso, ela vai se recolhendo. Ela vai começando a procurar evitar essas situações e aí começa a deixar de sair, a deixar de estar junto com amigos. Ela começa a ficar cada vez mais só. E aí é quando a ansiedade chega e abala a vida da pessoa, com a maior chance dela ficar deprimida. Então, se essa pessoa está no meio de muitas pessoas, está em lugares que tem som alto, se tudo isso contribui para que ela fique ansiosa, ela começa a evitar isso. Dessa forma, ela vai se recolhendo, vai cada vez mais buscando ficar só. Dessa forma, ela vai abrindo espaço para a tristeza, os pensamentos negativos vão dominando e daí para ela chegar na depressão é um passo. Como é que nós podemos diminuir ou mesmo controlar a ansiedade? Primeiro, começando a despertar a consciência de que se está vivendo um momento ansioso. Primeiro é tomar conhecimento de si mesmo, consciência do que está acontecendo dentro de você, se auto-observar. Olhar para si. Veja se você está dormindo bem. Veja se você durante o dia está sentindo que o tempo está correndo muito. Que as coisas, que você não tem tempo para fazer tudo que você tem que fazer. Né? A gente começa a se sentir acelerado. Observe se você está muito no automático ao longo do dia, certo? Comece a olhar como é que andam seus pensamentos. Muitas vezes seus batimentos cardíacos em algumas situações, se você percebe que eles estão se acelerando. Porque, na verdade, gente, todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que a gente sente, dispara em nosso organismo hormônios. E esses hormônios, eles regulam o que acontece no nosso corpo. É por isso que em muitos momentos de ansiedade, o coração dispara, as mãos suam, o corpo treme. Porque o se sentir desse jeito faz com que esses hormônios sejam jogados em nossa corrente sanguínea e o nosso corpo cria as reações para se defender. Então, observe como é que está o seu corpo nesses momentos em que você se sente ansioso. A gente está vivendo ultimamente numa correria muito grande e a tecnologia, gente, como tudo na vida, ela tem um lado bom, maravilhoso, que eu estou aqui agora conversando com vocês através dela, mas em compensação, ela nos trouxe algumas coisas que não são tão boas. Uma delas é essa sensação de acelerar, de que eu tenho que resolver tudo aqui e agora. Então é o tempo inteiro o celular chama, o tempo inteiro nós temos algumas demandas para resolver e isso acaba nos deixando ligados numa corrente 220. Então, começa a observar como é que isso tá. Gente, é importante que a gente, tomando conhecimento dessas coisas, que a gente comece a ter atitudes que nos ajudem a nos trazer para uma normalidade. Nessa questão da tecnologia, o que a gente precisa fazer? Gente, é uma coisa de cada vez.
E isso é um movimento interno seu. Às vezes a gente olha para o celular, eu tenho um amigo que dá risada, porque quando ele olha para o meu celular tá cheio de pontinho verde. Ele, isso me deixa nervoso. Eu fiz, a mim não. A mim não, porque eu vou resolver na hora que eu puder. Se for urgente, a pessoa vai me ligar. Isso é uma coisa que eu uso para mim, gente, para não me deixar dominar por essa ansiedade. Mas assim, ao longo do dia nós temos muitas demandas. Então vamos fazer uma pauta do que é prioridade e buscar resolver uma coisa de cada vez. Eu sei, muitas vezes a gente está com a mão no telefone, está falando com alguém, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Beleza, a vida muitas vezes nos pede isso. Mas não deixa que isso seja uma prática comum na sua vida. Não deixa que você fique o tempo que você está acordado nessa correria louca. Trabalha, olha para você e busca trazer isso para dentro de algo aceitável para o seu corpo. Observa quando chega no final do dia que você deita em sua cama, como é que você está. Se você for deitar na sua cama e se sentir ainda plugado no 220, no dia seguinte, observa para trabalhar essa desaceleração. Uma coisa de cada vez, tudo a seu tempo, e com certeza você vai saber o que é prioridade, que você precisa sair correndo ou não, ou aquilo que você pode fazer, esperar um pouco, certo? Quando nós estamos fazendo várias coisas ao mesmo tempo, gente, uma delas é sair mal feito. Por quê? Porque a gente não consegue estar com a nossa atenção focada em tudo ao mesmo tempo. A gente não consegue fazer isso. Então, uma outra sugestão é essa. Foca a tua atenção naquilo que você definiu como prioridade. Eu aqui agora estou com a minha atenção voltada no que eu tenho que falar com vocês. Todas as outras coisas da minha vida, nesse momento, estão aguardando. Porque se eu estiver aqui conversando com vocês e estiver com a minha atenção aberta para milhões de outras coisas, eu vou perder o foco, eu vou perder raciocínio, eu vou me perder no que eu estou falando. Alguma coisa vai sair mal feita. Certo? Então, assim, alinha quais são as demandas de prioridade e foca naquilo que você está fazendo. Atenção plena naquilo que você está fazendo para que aquilo saia bem feito, te traga o resultado esperado. Isso é estar no aqui e agora. Muitas vezes nós estamos resolvendo situações aqui, né? Mas eu estou com pensamento em outras coisas, eu estou com pensamento em outro lugar. Então eu não estou 100% presente naquilo que eu estou fazendo. Quantos de nós, muitas vezes, dizemos que vamos, ao chegar do trabalho à noite, reservar um tempo para estar com os nossos filhos. E naquele momento em que nós estamos com os nossos filhos, nós não estamos 100% ali. Porque a nossa cabeça está em outro canto. Muitas vezes até em coisas que ao longo do dia, do trabalho, a gente precisa resolver no dia seguinte. Então acaba que a nossa atenção não está focada no que a gente está fazendo. E aquilo ali não vai estar bem feito da forma como a gente poderia fazer. Por quê? Porque a gente não está de corpo e alma na situação. E estar 100% no aqui e agora é uma das coisas que melhor nos ajuda a controlar essa ansiedade. Porque a gente vai buscar centrar a atenção, observar o que está fazendo e estar de corpo e alma ali naquele momento. Isso vai evitar aquilo que eu falei antes, a atenção desfocar. Né? E o meu pensamento está indo para milhões de outras coisas. Gente, eu sei que isso não é algo fácil, tranquilo, que a gente faz assim com o pé nas costas. Não é. Mas eu acredito verdadeiramente que tudo aquilo que a gente se determina, tudo aquilo que nós entendemos que será melhor para a nossa vida e que nós nos determinamos a fazer com o exercício, a prática começa a ser fácil. Tem uma frase de Bezerra de Menezes que eu gosto muito, que é assim, a disciplina, ela antecede a espontaneidade. Então a gente, de tanto buscar fazer algo, vai chegar uma hora que aquilo entra na nossa rotina e passa a ser espontâneo, passa a ser de forma automática. Então, que o automático seja a gente estar 100% no que está fazendo, certo? Quando a gente está com a cabeça num canto, a emoção no outro, no fim do dia a gente está todo destrambelhado, certo? Vamos buscar viver o presente, porque é uma outra coisa importante, gente. O que aconteceu no passado já foi. A gente não tem acesso àquilo ali mais. Beleza, deixou suas memórias, deixou suas marcas, ok, mas já foi. O que vai acontecer no futuro é como diz aí o dito popular, o futuro a Deus pertence.
né? A gente projeta, a gente faz planos, a gente faz planejamento e deseja que as coisas aconteçam de determinada maneira. Mas e será que acontece? E quantas vezes não acontece? Então, o que a gente tem de real mesmo é o aqui e agora. É por isso que as pessoas falam que o ontem é passado, amanhã é o futuro e hoje é um presente, né? É o presente da gente estar nessa oportunidade e que a gente possa buscar dar o nosso melhor. Uma coisa que também nos ajuda muito nesses momentos de ansiedade e nos ajuda a nos trazer para o presente é a respiração consciente. Nós temos uma respiração curta, rápida, corrida. Por quê? A gente não respira para que o nosso ar desça com tranquilidade. A nossa respiração ela fica daqui para cima, porque a gente está sempre correndo. Então, respirar consciente é parar para prestar atenção na sua respiração e fazer sim, em alguns momentos do seu dia, uma respiração profunda, ó. Faz isso durante 1 minuto. Oxigena teu cérebro, oxigena teu sangue e te traz para o presente. Te traz para esse aqui e agora. Te traz para essa consciência. É por isso que é respiração consciente. Que você procura observar a entrada e saída desse ar por alguns breves minutos ali e isso lhe traz para a sua presença. Isso lhe traz ali para o que está acontecendo de real com você naquele momento. Porque muitas vezes nós estamos em momentos vivenciando coisas que estão apenas em nossa imaginação. Quantas vezes nesses estados de preocupação que nós temos, nós ficamos permitindo que em nossa mente fiquem rodando pensamentos negativos, com projeção negativa de futuro? Então, no momento que eu paro e faço uma respiração consciente e me concentro na entrada e saída do meu ar, observo aquilo que eu estou pensando, nesse momento eu boto um freio nesses pensamentos. Porque muitos desses pensamentos negativos que estão acontecendo ali, provavelmente nem vão acontecer. Apenas fruto da minha imaginação, dos meus medos, da minha ansiedade, entende? Da forma como eu vejo e encaro a vida. Não necessariamente aquilo ali vai acontecer. Então, quando a gente respira, traz a mente da gente para o aqui e agora, observa o que está acontecendo em nossos pensamentos, toma consciência do local onde nós estamos, do nosso corpo, de como o nosso corpo está naquele momento, se tem alguma parte tensionada, se ali está acontecendo algo tipo o suor nas mãos, coração acelerado. Quando nós começamos a observar isso, nós dominamos a situação. Ao invés de a gente se deixar dominar pela ansiedade, por tudo que ela pode trazer junto, nós é quem passamos a tomar conta da situação. Observe aqueles que tiverem acesso, vejam com médicos quantas pessoas chegam em hospitais acreditando que estão tendo infartos e saem de lá com um diagnóstico de ansiedade. Porque aquela taquicardia, aquele coração acelerado, aquela dor no peito, ela é provocada pela ansiedade. O coração está tranquilinho ali. Mas tudo que a pessoa está vivenciando de ansiedade está sendo trazido para o físico e a pessoa acredita que está tendo um infarto. Então, desacelera ao longo do dia, tira alguns instantes para fazer sua respiração consciente, para prestar atenção no seu aqui e agora, no que está ali acontecendo com você de real, separar o que é real do que é imaginação, certo? E confia. Confia que você com certeza vai conseguir melhorar. Uma outra coisa que nós podemos fazer também e que nos ajuda nesse controle da ansiedade é uma visão positiva do mundo. Como eu falei antes, muitas das nossas preocupações, elas são negativas, certo? E com base em nossos pensamentos, sentimentos e crenças. Então, às vezes você tem algo para fazer, uma entrevista de emprego, por exemplo, e você já está ali antevendo que você não vai passar na entrevista. Isso porque você vai olhar, se você for olhar a fundo disso, você vai ver que é aí que tem uma autoestima baixa, que é uma sensação de menos-valia de si mesmo e que não acredita em suas capacidades.
Então isso vai gerando esses pensamentos e sentimentos negativos do mundo, em que tudo aquilo que você vai fazer, você já acredita que o resultado será negativo. É por isso que a nossa mentoria, que é chamada de mentoria 3T, exatamente porque nós acreditamos nesse caminho, né? Por que 3T? Porque vem do tarô, da terapia e do transformar. Né? O tarô vai fazer ali a leitura da sua energia, a leitura de como você chegou naquele ponto, naquele momento. Identificado isso, nós vamos, através da terapia, te ajudar a entender, reconhecer seus potenciais, a entender onde que você abriu brechas para que esses pensamentos te chegassem, entender como foi que você chegou no ponto em que você está. Para que com isso você se transforme. Né? Você consiga olhar os seus potenciais, consiga ter essa visão positiva do mundo, que começa com a visão positiva de você. Eu sempre gosto muito de chamar a atenção de que assim, um dos maiores mandamentos que existe é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus parte do princípio de que nós nos amamos. Por isso nós podemos amar o próximo. Entende? Então nós precisamos ter essa consciência dos nossos valores, do nosso potencial, para que isso venha a mudar a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de ver as pessoas. Porque essa positividade, gente, esse amor, primeiro ele nasce em mim. Primeiro eu preciso ter ele comigo, para que depois eu possa colocar ele no mundo. Então se eu sou uma pessoa que eu não confio em mim, não tenho uma consciência de mim mesma, como é que eu vou poder colocar isso no mundo? Como é que eu vou poder estar aqui dizendo a vocês para que vocês tenham? Então, essa visão positiva do mundo, olhar o mundo com tolerância, buscando acreditar no melhor da vida, nasce e começa em nós, ok? Quando nós trabalhamos esses aspectos, passamos a assumir as responsabilidades sobre nós e nossas escolhas, e não mais delegá-las. Começamos a reconhecer melhor nossos erros e também a nos perdoar, porque somos seres suscetíveis a falhas. Assim, você entendendo como controlar a ansiedade e assumindo o leme do seu presente. Olha que legal! Você entende porque assim, gente, autoconhecimento, ele não vai fazer você descobrir que você é a pessoa perfeita que existe no universo. Não, não somos. Se fôssemos, não estaríamos aqui, no planeta Terra. Mas o que o autoconhecimento vai levar você a entender? Aonde que estão suas falhas, né? Onde é que está a sua fraqueza e onde que está a sua força. Porque todos nós somos possuidores de luz e sombra. Então, no momento em que você começa a olhar para essa sua luz, vendo aí onde que está o seu poder de se melhorar, de colocar o seu melhor no mundo, você vai vendo que não só você, mas como todos nós que aqui estamos, temos sim pontos a serem melhorados. E que depende de nós fazer essa melhora. E que tudo isso vai nos ajudar a caminhar melhor aqui nesse planeta. E quando eu faço esse olhar para mim, eu faço esse olhar para o outro. E isso me ajuda a controlar a ansiedade. Porque no momento que eu vou entendendo que eu posso fazer as coisas melhores com mais calma e mais tranquila, porque se eu estiver acelerada, agitada, ansiosa, eu não vou dar o meu melhor, a mesma coisa acontecerá com o outro. Eu terei o mesmo olhar para o outro. Ana, na quinta-feira, ela fez a leitura do tarô, onde ela traz ali o que nós chamamos de caminho da solução, certo? E eu gostaria de fazer alguns comentários sobre a leitura que ela fez. Quando ela pega o problema, como foi que você chegou nessa ansiedade? O que foi que fez eu estar ansiosa? A primeira coisa que ela fala é estresse. E o que é que faz com que eu esteja estressada? Essa minha necessidade de viver correndo, de dar conta de tudo, de achar que tudo eu tenho que sair resolvendo. Isso eleva meu nível de estresse. Isso eleva os hormônios que são jogados dentro do meu corpo. Quando eu faço isso, o que acontece? Eu começo a ficar na defensiva. Eu começo a me colocar numa posição como se eu precisasse me defender do mundo, me defender das pessoas. Isso vai me gerando pensamentos de medo,
pensamentos de preocupação, e isso me prepara para o pior. Então, assim, gente, como é que tudo isso começou nesse sentimento? Eu vou me permitindo querer fazer tudo correndo, isso vai me deixando na defensiva, e daí vai vindo os pensamentos negativos, os pensamentos de medo, os pensamentos de preocupação, e isso vai me levando para a ansiedade, certo? Gente, deixa só eu... Entendi. Então, o que a partir daí, tendo essa consciência de como eu cheguei nesse lugar, o que eu posso fazer? Que é a segunda carta que fala do que nós precisamos observar. O que nós precisamos observar? Observar nossos potenciais, certo? No momento em que eu me coloco, né, para fazer uma live, eu preciso acreditar que eu posso fazer isso. Sim, eu vou ter medo, sim, eu vou ter insegurança, sim, vai vir tudo isso. Mas eu preciso trazer a minha confiança. O saber que eu posso, que eu tenho condições, que eu tenho meios de fazer com que isso dê certo. Então eu preciso também confiar no meu potencial. Para estar aqui hoje com vocês, eu busco confiar no conhecimento. Eu busco confiar nas condições que eu tenho para estar aqui falando com vocês. Porque, gente, se a gente fosse deixar levar apenas pelos medos e as preocupações, a gente não faz nada nessa vida. Então, tudo aquilo, eu sempre penso dessa forma, tudo aquilo que Deus coloca no nosso coração, para que a gente tenha o desejo de fazer, tenha o desejo, que são os nossos sonhos, a gente é preparado para fazer. Só que o que acontece? A gente não acredita em nossos potenciais. Então, assim, a carta que veio na posição da observação, ela vem falando isso. Observa seu potencial, confia, sente o seu poder, sente isso que vem de dentro de você. Aí vem a carta na posição do coração nos dizendo o quê? O que esse coração está dizendo? Tenha equilíbrio, tenha calma, viva o momento. Aquilo que eu estava falando um pouco antes, do poder do aqui e agora. Do como nós podemos ir trabalhando, né? Para que a gente esteja se puxando sempre por aqui e agora, para estar observando o que a gente está fazendo, observando o que está acontecendo à nossa volta, observando os nossos pensamentos, para que a gente tenha equilíbrio. Para que a gente possa não deixar isso tudo solto, para que isso não venha a nos trazer prejuízo. Então, assim, tá se sentindo muito agitado, tá se sentindo muito agoniado, tá sentindo que tem muitas coisas para fazer tudo ao mesmo tempo? Para um instante, respira, centra na calma, encontra seu ponto de equilíbrio para seguir em frente. Aí você pensa que isso vai atrapalhar seu dia porque você parou alguns minutos para fazer isso? Vai não. São realmente poucos minutos. Isso, muito pelo contrário, vai lhe dar uma condição para que tudo que você venha a fazer a partir daí seja com muita qualidade. Por quê? Porque você encontrou seu centro, encontrou seu equilíbrio, e a partir daí você vai conseguir fazer melhor tudo aquilo que você se propôs. A carta que vem na posição da razão, o que ela vem nos dizendo? O que é a razão, gente? O nosso racional é a nossa mente. É tudo que tá lá dentro cheinho, a nossa cabeça tá cheinha dessas coisas lá, que ela vem... O que normalmente a mente vem nos trazendo? As nossas crenças limitantes. E o que as nossas crenças limitantes nos fazem? Nos podam e nos limitam. Então, olhar para o que isso tá emergindo desses pensamentos. Que sentimento é esse que está vindo, que está alimentando essa ansiedade? É você acreditar que você não é capaz? É você acreditar que tem alguém que é melhor do que você e vai conseguir essa vaga? É você acreditar que porque tem milhões de gente fazendo live, você não pode fazer live? Eu tenho uma amiga que sempre me diz, o sol nasce para todos. E é uma grande verdade, gente. Aquilo que você quiser fazer, se determinar a fazer com amor, com boa vontade, sabe? No sentido de fazer o bem a você e ao próximo, vai encontrar seu caminho de fluir. Todos que estamos aqui hoje temos o nosso espaço garantido. Né? Muita gente, eu sei, vive na competição, acreditando que para ganhar alguém tem que perder, e não é assim. Eu, pelo menos, não vejo assim. Eu acredito que todos nós aqui temos o nosso lugar ao sol, e aquilo...
Só um instantinho, porque o meu celular resolveu travar. Mas é isso. Então aí vem a carta da consciência. O que é que a carta da consciência vem nos dizendo? Cria suas oportunidades. Você tem condição de fazer isso. Governa a sua vida. O poder é seu. Olha que lindo. Tem uma frase de uma música gospel que eu gosto muito, que fala que nós somos campeões, vencedores, que Deus nos deu asa e que nós precisamos só aprender a voar. Então, nós estamos aqui hoje com todas as condições para que aquilo que a gente se comprometeu a fazer, a gente faça. Mas a gente precisa acreditar que a gente pode. A gente precisa acreditar que Deus já nos deu asas e que nós temos condições de voar. Então, tome o comando disso para você. Olha para a tua vida. Veja o que você pode fazer. O que é da sua alçada de fazer. Certo? Entendendo isso, que se tem algo no teu coração, é só buscar os meios. Ah, mas isso não é fácil. Ah, mas é porque tem isso. Ah, mas é porque tem aquilo. Gente, isso é mente. A nossa mente o tempo inteiro nos traz esses pensamentos de negatividade, essa coisa de que não vai dar certo, de que a gente não vai conseguir. São as nossas crenças limitantes, que está embasada em uma série de experiências que nós tivemos antes, mas que nós podemos mudar. No momento que a gente vai tomando consciência, no momento que a gente vai olhando e faz, nossa, isso faz sentido, nossa, isso tem razão. A gente vai trazendo isso para a nossa vida e a gente vai mudando. É isso que eu entendo como crescimento. É isso que o autoconhecimento nos ajuda a fazer. É entender que, assim, se eu tenho crenças que são limitantes, eu também posso ter crenças que são poderosas, que são libertadoras, que vão me ajudar a seguir em frente. É ter confiança. Confiança em si, confiança na vida, confiança em Deus, confiança naquilo que você achar que tem que ter, mas confiança. E principalmente confia e acredita em você. Isso é você ter, como a Ana fala, que eu digo a ela, as rédeas da sua vida. Por quê? Estar na lamentação, acreditando que é culpa do mundo, culpa do governo, culpa de Deus, culpa disso, culpa daquilo, não resolve. Viver reclamando, só ali com a atenção no que não funciona, no que não dá certo, não resolve. Entende? O que resolve, gente? Arregaçar as mangas e ir à luta. Com o que você tiver em mãos. Mas o melhor é com esse potencial de coração que a gente tem para fazer as coisas acontecerem. Então, e o que é a certeza? O que eu acabei de falar. Ação, ir para a vida, arregaça as mangas e vai para a vida. Tudo que tiver na sua vida hoje, né, que você acreditar que de alguma maneira precisa ser melhorado, acredite que pode, acredite que você consegue, acredite que você vai sim encontrar os meios. Ficar sentado chorando, reclamando, não resolve. Agora, arregaçar as mangas com disposição, com confiança, na certeza de que tem amparo, de que se está aí é porque tem condição de ser resolvido, a energia é outra, a vibração é outra, você entra em outra sintonia, chega a se encher de gás. Eu estou aqui falando com vocês, estou me sentindo cheia de gás. Por quê? Porque é na hora que a gente acessa esse poder dentro de nós. Imagina vocês, essa é a reflexão que eu faço para a minha vida. Imagina vocês, se Deus, que é todo poderoso, que tem por nós tanto amor, iria nos colocar aqui simplesmente para a gente vir para cá sofrer. Nós dizemos que Ele é amor. Muitos dos nossos sofrimentos, eles são trazidos por nós. Pela nossa forma de ver a vida, pela nossa forma de estar na vida. Tem muitas coisas que são inerentes ao processo de estar na Terra. Como a Terra é um planeta que tem muita dor e sofrimento, é inerente, muitas coisas a gente vai vivenciar. Mas até isso, nós somos preparados e temos recursos internos que nos ajudam a vivenciar e a transformar essas dificuldades em aprendizado. Com certeza você deve conhecer alguém que tem a capacidade enorme de fazer do limão uma limonada. Não é isso? E como diz minha filha, se a gente não conseguir fazer uma limonada, a gente faz um bolo de limão, a gente faz uma mousse de limão, mas a gente transforma esse limão. Certo?
Então, o que a leitura quis nos dizer? Que nós precisamos diminuir o nosso estresse, certo? Que nós precisamos acreditar e confiar em nossos potenciais, que nós podemos usar o equilíbrio, a calma, o centramento para entrar em sintonia com esses potenciais, que nós precisamos criar as nossas oportunidades antes, vendo as nossas crenças limitantes para que elas não nos dominem, certo? Criando as nossas oportunidades, governando a nossa própria vida, certo? E para ação, com confiança, sabe? Na certeza de que tudo sim vai dar certo. Eu sempre costumo dizer também na minha vida pessoal, de que todas as vezes que chega mudanças, alguma situação em minha vida, mesmo que naquele momento eu não entenda, mesmo que naquele momento eu vivencie alguma dor, eu tenho certeza que a vida sempre vai me levar para um lugar melhor. Mesmo que hoje, aqui e agora, eu não consiga entender, mas eu tenho uma confiança de que ela está me encaminhando para um lugar melhor. Eu trouxe aqui algumas dicas para vocês. A dica de um livro e a dica de um filme que eu acredito que quando assisti eles trouxeram para mim a importância do que eu estou falando aqui para vocês nesse momento. O livro é O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Gente, esse livro ele é maravilhoso para que a gente entenda a importância de nós estarmos presentes naquilo que nós estamos fazendo, sabe? Até quando a gente está fazendo nada, a gente tem que estar ali curtindo fazer aquele nada. Esse livro traz diversos insights e questionamento e te convida a se aprofundar em várias filosofias, certo? Desde a oriental, budismo, medicina tradicional chinesa, até as reflexões mais modernas, e todas com um objetivo bem claro, a iluminação e o desenvolvimento pessoal. Né? Ele é um livro que ele passeia por vários conhecimentos, traz várias teorias para embasar o que eu estou dizendo aqui para vocês. A importância de estar no aqui e agora e quais os benefícios que isso nos traz, sabe? Para a nossa vida, para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde física, para a nossa saúde psíquica, que tudo isso termina se ampliando para a nossa saúde espiritual. Então o livro é O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. O que ele trouxe para mim assim que ficou muito para mim de aprendizado na leitura desse livro? A verdade está dentro de você e você não é sua mente. Às vezes eu fico querendo trazer para minha vida, fazer acontecer na minha vida a verdade do outro. Isso não vai dar certo, gente. Isso não vai dar certo. Porque cada um de nós tem as suas necessidades, sua forma de ver e sentir a vida. E nós precisamos estarmos atentos para que possamos respeitar isso em nós e possamos respeitar isso no outro. Então, se você respeita essa verdade que está aí dentro de você, você com certeza viverá menos ansioso, porque você vai deixar de estar buscando atender às expectativas do outro. Muitas vezes nós temos dificuldade de atender às nossas expectativas. Imagina atender às expectativas do outro. Isso nos gera muita ansiedade. Então, a verdade está dentro de você. Nós podemos ouvir pessoas que nós confiamos e ali passar, podemos. É importante a conversa, o ouvir, sabe? Principalmente pessoas que a gente confia, que a gente admira, é massa. Mas na hora de resolver, isso tem que estar alinhado com a sua verdade. Jamais se atropele, porque quando você faz isso, o resultado depois é, além de ansiedade, outras coisinhas mais. E você não é sua mente. Cara, Cleusa, como é isso? Gente, nem tudo que a gente pensa é verdade. Nem tudo que a gente pensa é nosso. Nós estamos em padrões vibratórios diferentes. Então, quando eu baixo a minha frequência vibratória, quando eu estou ali envolvida em medos, preocupações, não sei o que, eu estou na mesma frequência vibratória de outras pessoas que estão na mesma sintonia. Então, o que vai acontecer? Se eu estava com medo desse tamanhinho, quando eu me uno a essa frequência, o meu medo fica desse tamanhão, porque eu estou aí recebendo influência dessas outras mentes que estão na mesma sintonia que eu.
certo? Porque nem tudo que eu penso é verdade. Porque muitas vezes, gente, nós estamos vendo uma situação com nossos olhos físicos, mas essa situação está sendo avaliada por tudo aquilo que eu sinto, por tudo aquilo que dentro de mim são minhas crenças, né? Por tudo aquilo que dentro de mim tem aí das minhas experiências anteriores. Então, a forma como eu percebo a vida também faz a leitura daquilo que eu estou vendo. Então, é importante isso. Sentiu e está sempre fazendo a avaliação de tudo que você está pensando. Imagina, se você começa a pensar que você não tem valor, que você não é capaz, que você não vai dar certo na vida, não sei o que, não sei o que. Esses pensamentos, com certeza, são exemplos daquilo que não é verdade, né? Porque você sim é capaz de tudo. Deus, quando te criou em condições de você conseguir tudo aquilo que chegar no seu coração. Entende? Então, quando você tem pensamentos de menos-valia com relação a você, pode ter certeza que esse é um pensamento que não é verdade. Então, você não é sua mente, certo? Você é uma consciência maior, você é uma consciência de luz que hoje está numa experiência no planeta Terra, certo? Mas o que você é realmente é uma consciência de luz, ok? O filme O Poder Além da Vida. Gente, eu assisti esse filme há uns anos atrás, mas de vez em quando eu volto a assisti-lo. Porque eu conheço a história, conheço o enredo, mas as coisas que ele desperta em mim, a proporção que eu vou assistindo, de vez em quando eu quero entrar em contato com isso de novo e entro. Porque ele traz a história de um rapaz, se não me engano, esse filme ele é baseado em fatos reais. Então ele traz a história de um rapaz jovem, ginasta promissor para ir para as Olimpíadas, que sofre um acidente e fica desacreditado da própria pessoa que treinava ele, de toda a equipe, e ele é afastado dessa comissão. Só que ele encontra um senhor, que é o Sócrates, que na verdade, é a figura que traz nesse filme essa importância de estar no aqui e agora. E esse senhor ajuda com que ele supere tudo isso. Onde ele entra em contato com os medos dele, ele entra em contato com todos os seus pensamentos, com tudo aquilo que ele vem trazendo para a própria vida dele. E o Senhor vai ajudando ele nessa compreensão. Então é um filme riquíssimo de reflexão. Poder além da vida, certo? Recomendação de filme para aqueles que estiverem querendo entender a importância do aqui e agora em nossas vidas. Vamos dar uma olhada na hora para que o Instagram não me corte. Ainda temos um tempinho. Então, a dica que eu trouxe de floral hoje é o floral White Chestnut. Esse floral, ele vai atuar diretamente nos pensamentos. Principalmente esses pensamentos de preocupação, esses pensamentos obsessivos que muitas vezes nós fazemos. E eu volto a salientar. Essa indicação de floral que eu dou aqui é genérica. Qualquer pessoa pode usar, o floral é natural, é tranquilo. Você chega na farmácia de manipulação, manda manipular seu floral de bar e é tranquilo. Agora, se você tem algumas outras coisas, se você quer ampliar essa indicação de floral, busca um terapeuta floral ou entre na nossa mentoria, porque as nossas mentoradas elas têm atendimento individualizado com relação às florais, né? Nós vamos ali analisando a partir da leitura, do que o tarô vai nos trazendo, do que a pessoa também vai nos trazendo em suas demandas, e nós vamos indicando ali o floral específico para o momento daquela pessoa. Em breve nós estaremos abrindo a nossa nova turma, né, de mentoria, que eu já falei, é o método 3T, que é o Tarô, Terapia e o Transformar. E nós, eu e Ana, estamos aqui em uma busca sincera de ajudar você a se transformar, a entrar em sintonia com o seu melhor, em sintonia com a sua luz, acessar seus potenciais, para que você possa estar cada vez numa vida iluminada, satisfeita, feliz e realizada. Nós vamos dar a mão a você e vamos te ajudar neste processo, neste caminho, para que você seja feliz e tenha uma vida leve e livre de ansiedade, né? Então, o White Chestnut, ele vai lhe ajudar a controlar esses pensamentos de preocupação,
que nós temos, né? Ficamos antecipando o futuro e, como eu disse antes, antecipação negativa. Então ele vai dar uma freada nisso, ele vai ajudar com que você tenha uma mente mais tranquila. O positivo dele é paz de espírito, né? Uma mente tranquila, pensamentos controlados e as preocupações são substituídas por confiança e resultados positivos, ok? Então, se você quer receber o nome direitinho do floral, a forma como usa direitinho, entra lá no formulário da bio, deixa lá seu nome, tudo que nós vamos encaminhar direitinho. O nome do floral de hoje é White Chestnut, ok? Então, gente, esse era o meu recado para vocês hoje, quando nós falamos de ansiedade, que hoje vive dominando as pessoas, certo? Na verdade, nós estamos nos deixando dominar pela ansiedade, permitindo que isso nos leve a um desequilíbrio emocional, que no fim termina desequilibrando o nosso físico. E ao longo desse processo, dessa nossa conversa hoje, o que eu quis foi exatamente mostrar que nós podemos ter atitudes que vão nos ajudando a minimizar esses impactos, né? A minimizar essa ansiedade, nos trazendo para aqui e agora, com a respiração, associando ao floral, entrando na confiança de que você é um ser de luz, é uma centelha divina da criação e veio aqui sim com desafios, porque faz parte da nossa experiência aqui na Terra, mas todos os desafios que estão em sua vida hoje, você tem total condição de vivenciá-los e transformá-los em aprendizado. Lembrando, quinta-feira, 17h10, se não me falha a memória, temos Ana, né, na live com mais uma leitura de tarô. Esperamos vocês naquela leitura linda que o tarô indica para todos que estão ali naquele momento, que funciona para todos nós, né? E que ela ali tem dicas maravilhosas para nos dar. Então, na próxima quinta-feira, 17h10, esteja conosco na live de Ana para mais uma leitura maravilhosa como ela faz, ok? Gratidão a todos vocês que estão aqui agora junto comigo. Volto a dizer, gente, nem sempre vejo os comentários porque não enxergo bem de longe e fazer live de óculos nem pensar, certo? Mas agradeço muito por vocês estarem aqui nesse momento, me dando a oportunidade de poder falar sobre o que eu gosto, de estar aqui me expressando no meu melhor, ok? Aguardo vocês na próxima terça junto comigo, e aqueles que vão assistir ela gravada, aí que vai ficar gravada no feed, a minha gratidão também, beleza? Beijo e até a próxima!